E o governador Ibanez Rocha teme que o novo regime fiscal retire 87 bilhões dos cofres do DF em 10 anos e diz que vai buscar apoio no Senado para evitar essa mudança. O texto base do novo arcabouço fiscal foi aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de terça-feira. A medida deve substituir o teto de gastos, regra que vincula o crescimento de grande parte das despesas da União à inflação e o aumento das despesas à alta na arrecadação de impostos. O novo texto, que ainda precisa passar pelo Senado para começar a valer, é uma tentativa de conter o crescimento da dívida pública. O arcabouço fiscal cria um limitador para o aumento das despesas. Ao invés de vincular ao aumento da inflação, como era o teto dos gastos, ele agora vincula ao aumento da receita primária, excluindo, obviamente, o pagamento dos juros, o pagamento das despesas com a dívida. Se não houver mudanças, o texto do novo arcabouço vai alterar o cálculo de verbas que são repassadas ao Distrito Federal via Fundo Constitucional. São recursos utilizados em áreas sensíveis para o DF, como segurança, saúde e educação. Por 316 votos a favor e 160 contra, o plenário da Câmara dos Deputados decidiu que o Fundo Constitucional do DF será administrado conforme as regras do novo marco fiscal. Para a bancada do DF, essa medida vai provocar uma redução de 87 bilhões de reais nos cofres do GDF em um período de 10 anos. Como o Fundo Constitucional não estava incluso no teto de gastos, ele crescia acima da inflação. Por exemplo, do ano passado para esse ano, ele cresceu aproximadamente 41%. Então, essa perda é trazida por esse limite. Como o Fundo Constitucional é utilizado para despesa com educação, com saúde e principalmente com segurança pública, você obviamente vai ter uma impossibilidade, por exemplo, de aumentar muito o número de policiais, de dar reajustes salariais expressivos acima da inflação e acima desse aumento que o limitador traz, e isso acho que obviamente pode gerar um prejuízo de alguns serviços. Para este ano, o valor previsto para o Fundo Constitucional é de quase 23 bilhões de reais, algo em torno de 40% de toda a receita do DF. O relator do projeto do novo arcabouço avalia que a mudança no texto não vai prejudicar o repasse de verbas para o DF via Fundo Constitucional. Não tem prejuízo. Mas a forma de cálculo dessas receitas do Fundo Constitucional do Distrito Federal era com base na receita corrente líquida do governo federal, 2%. Então pode perder, pode não ganhar tanto, mas perder não perde. O cálculo que nós fizemos é que isso será praticamente nulo se fosse pela receita corrente líquida do que será acima do ganho, acima da inflação. A Câmara dos Deputados votou nesta quarta-feira um destaque de autoria dos deputados Fred Linhares e Alberto Fraga para tentar retirar o Fundo Constitucional do novo arcabouço fiscal. Apesar de receber o apoio da bancada do DF, a emenda foi rejeitada. Agora, o governador Ibanez Rocha promete se articular com lideranças no Senado Federal para tentar evitar o congelamento das verbas. Nós vamos trabalhar com todas as bancadas estaduais, mostrando a necessidade da manutenção do Fundo Constitucional do Distrito Federal para suprir as necessidades da cidade, necessidades que são de todos aqueles que visitam o Distrito Federal, de todos os parlamentares, membros do Judiciário, organismos internacionais. Sem esse fundo, com a recomposição necessária dele, nós não vamos conseguir sobreviver e vamos voltar a um período muito triste da história do Distrito Federal, quando o governante daqui tinha que ficar de pires na mão, pedindo recurso todo ano no Ministério do Planejamento e no Ministério da Fazenda.